bem-vindo hoje. Temos mais um encontro dos nossos colóquios Ciência da Computação. E hoje a gente vai receber aqui o professor Projeto, que dispôs a falar sobre o tema que ele pesquisa, que é sobre computação afetiva. Obrigada por ter vindo. Plateia sua, a câmera também. Diga oi. Eu posso ajudar depois? Obrigada. Bom, normalmente essa é a abertura de todas as palestras que vocês poderão vir a ver na área de computação afetiva. Geralmente o pessoal fala isso: computação afetiva, computadores que conseguem sentir. Eu achei isso meio chato, né, fazer essa abertura tradicional, e aí eu botei esse tema um pouco mais provocativo, né, que cada vez me perguntando por que isso, que é computação afetiva contra a síndrome do Sr. Spock. Sim, esse termo não é invenção minha, tá? O pessoal da área de computação afetiva usa mesmo essa terminologia. Se não me falha a memória, foi uma professora de psicologia que criou esse termo, síndrome do Sr. Spock. Já vamos falar o que é a tal da síndrome do Sr. Spock, o que é a computação afetiva. Mas a ideia aqui é apresentar para vocês uma área que pode ser, para vocês pode ser uma novidade, apesar de que ela já está aí desde a década de 70. Então não é uma área muito recente dentro da computação, mas ela não, digamos assim, ela não ficou muito famosa. O motivo para isso é que ela é contraintuitiva. O pessoal da área de computação, no começo, não viu com muito bons olhos os conceitos, preceitos da computação afetiva. Ela demorou para vingar. As primeiras pesquisas mais em cima da computação afetiva datam da década de 90, final da década de início dos anos 2000. Mas já vem gente pesquisando isso desde... eu vou falar, tem um slide onde eu mostro basicamente isso, a história da computação afetiva. Bom, primeiro de tudo, a computação afetiva é entendida como uma sub-área da IA. Quero crer que todo mundo entenda, já saiba o que é a inteligência artificial, mas de modo geral, então, a inteligência artificial é uma das primeiras áreas da computação. Logo que surgiu a computação, né, lá nos livros da década de 50, ainda o computador era tido como cérebro eletrônico. Naquela época, né, o nome cérebro eletrônico é justamente por conta do otimismo que foi na época o surgimento dessa máquina. O pessoal, quando viu uma máquina que poderia fazer processamento automático, eles entenderam que a máquina iria resolver todos os problemas deles. A máquina iria fazer o trabalho por eles. Então a inteligência artificial no seu começo, tinha a ideia de fazer máquinas autônomas que poderiam agir de maneira inteligente. Então, as máquinas realmente iriam funcionar como seres humanos. Obviamente não de maneira inteligente, justamente porque o único modelo de inteligência que nós conhecemos é o nosso. Então a ideia de ser inteligente é replicar o comportamento humano. Então, os primeiros passos da IA foi justamente tentar imitar a nossa inteligência. Então surge a IA, né, que de acordo com esses caras, quem já fez a disciplina de IA ou quem vai fazer a disciplina de IA vai conhecer esses carinhas aqui. Né? É um livrão desse tamanho, dessa grossura, é feito por quilo, né? É bem grande mesmo, a bíblia da inteligência artificial. Então eles são os professores mais respeitados hoje na área. Né? Muitas das definições que a gente usa dentro da IA vêm desses caras aí. E aí eles falam que a IA, então, é a área da computação responsável pelo estudo da inteligência, de tal maneira a permitir a criação de entidades inteligentes. Tudo muito bonito, uma definição pomposa. O problema é que a maioria desses termos aqui não são facilmente definíveis. O que é inteligência, o que é uma entidade inteligente, um comportamento inteligente. Então, a grosso modo, o que Alan Turing, o famoso Alan Turing, propôs é que para ser inteligente ele tinha que imitar o ser humano. Se ele agisse de uma forma similar ao ser humano, ele era considerado inteligente. Ele conseguisse enganar o ser humano, e o ser humano não fosse capaz de distinguir de um outro ser humano, a máquina não ser indistinguível do ser humano, então a máquina era inteligente. É uma definição que ainda está em vigor até hoje, né? Então a ideia de que para ser inteligente nós tínhamos que imitar o ser humano.
Só que aí que surgiu o problema. Nós, seres humanos, queríamos imitar os seres humanos, mas not so much. A gente não era muito, como é que eu posso usar uma palavra um tanto quanto educada? A gente não era muito educado, né? A gente era um pouquinho arrogante ao ponto de entender o que era a nossa inteligência. Então, o nosso conceito de inteligência teve um problema. Quando a gente montou os primeiros esforços para se fazer sistemas inteligentes, o que a gente se abraçou foi do que a gente conhecia de computação, ou seja, algoritmos. Alan Turing, lembra? Então, o que ele propôs? Uma série de modelos matemáticos que representariam comportamento autônomo. E aí tem uma lista enorme, né? Modelo conexionista, bayesiano, sistema dinâmico, modelo declarativo, modelo por restrições, e o mais assustador de todos, o etc. Que aquele etc cabe um universo ali dentro. Mas enfim, o que nós estamos falando? De 1950, a minha referência aqui é de 2008, bem recente, né? Tentou-se de tudo. Tentou-se imitar o comportamento inteligente humano das mais diferentes formas matemáticas. Desde simular o funcionamento de neurônios, simular o comportamento humano a partir de regras, simular o comportamento humano a partir de probabilidade, simular o comportamento humano, sempre pensando em algum modelo algorítmico, em algum modelo matemático de simulação do comportamento humano. Alguém de vocês aí nesses últimos 70 anos, né, quase 70 anos, já viu algum robô andando livremente solto pela sua cidade? Vocês possam conversar e interagir com ele, que nem a gente vê nos filmes? Não. Porque a inteligência artificial, por mais que tenha evoluído e evoluído muito, está ainda muito longe de criar a tal entidade inteligente. E qual foi o problema? Qual foi a grande sacada do pessoal do Affective Computing? Que é a tal síndrome do Sr. Spock. Já vou entrar nela. Então, justamente confrontar a IA com a síndrome do Sr. Spock. Então, o sucesso limitado da IA foi justamente porque todos aqueles modelos matemáticos só conseguiram resolver problemas em domínios muito específicos. Hoje nós temos jogadores autônomos de jogos de tabuleiro, xadrez, dama e outros jogos, que conseguem ganhar até do campeão mundial nos seus respectivos esportes. Mas só serve para aquilo. É um ótimo jogador de damas, um ótimo jogador de xadrez, muito inteligente, muito versátil, mas que só funciona para um aspecto específico. Nós temos softwares que auxiliam médicos na tomada de decisão, na hora de uma cirurgia, por exemplo, mas também é previamente treinado para um caso em particular. Nós não temos um sistema realmente inteligente como um ser humano normal. Então, o que nós temos aí? Nós temos um conjunto de sistemas que são autônomos, mas eles são muito pouco adaptativos, muito pouco, praticamente nenhuma proatividade, ou seja, eles não conseguem decidir agir. É necessário que alguém dê um comando, faça tal coisa. E para um ser humano, isso não é necessário, pelo menos não deveria ser. São altamente repetitivos, né? Todo mundo sabe disso, né? A máquina ela faz as coisas sempre do mesmo jeito. E lineares, geralmente tem uma maneira de fazer isso, ou poucas maneiras de fazer a ação, inexpressivos, então eles não têm a capacidade de dar algum retorno para o usuário de uma informação que possa ser útil para ter uma intercomunicação, que é o que acontece aqui entre a gente. Eu estou falando aqui algumas coisas, vocês estão rindo. Por quê? Porque você está vendo essa expressividade. Né? Isso quer dizer que minhas piadas estão funcionando. Ou seja, de um modo em geral, a nossa ideia, que era criar sistemas autônomos que imitassem o ser humano, depois de 60, 70 anos de pesquisa, eles ainda são muito pouco humanos. Então nós não temos um sistema de IA que imite o ser humano, que era o objetivo inicial lá na década de 50. Ou seja, o problema está aí, que aconteceu, foi justamente essa que eu tinha falado antes, que era a nossa meio que uma arrogância inicial, uma premissa inicial, usando o termo de lógica, um pouco distorcida, porque a ideia de tentar imitar o ser humano
o que foi, na verdade, tentado imitar com todos aqueles modelos matemáticos foi a racionalidade humana. Nós queríamos sistemas que pensassem como humanos, o que é muito diferente de criar sistemas que imitem a expressividade humana, sistemas que se comportem como um ser humano. Isso é o que nós chamamos de síndrome do Sr. Spock. Quem conhece do seriado Star Trek sabe o que eu estou falando. Sr. Spock é aquele cara que é altamente racional, né? Vou montar aqui de mim. Sr. Spock é aquele cara que é altamente racional e que, para ele, racionalidade significa não ter emoções. Ele suprime completamente as emoções. É tido como que emoção e razão fossem inimigos mortais. E a sociedade, especialmente a ocidental, né? Talvez até a oriental também, mas a sociedade humana, de um modo geral, ela meio que interiorizou esse conceito. Pode não chamar com esse nome, mas ela interiorizou esse conceito de que se eu sou emocional, eu não sou racional. E vice-versa. Né? Se eu estou agindo de maneira racional, eu tenho que suprimir as minhas emoções. Isso é tão verdade que até juridicamente é possível você argumentar de que eu estava fora de mim, eu estava num estado emocional alterado e que então eu cometi um crime. Juridicamente é considerado um atenuante. Você pode argumentar isso perante a lei e a lei vai aceitar esse argumento. Ou seja, como se eu for para um lado, eu sou racional, se eu for para outro lado, eu sou emocional. Tá? Então, as pessoas que são mais emotivas, teoricamente, são pessoas que têm menos capacidade de ter racionalidade. E vice-versa. Só que é aí que está o mito da síndrome do Sr. Spock. Né? Porque o Sr. Spock, ele é um cara, teoricamente, estaria para esse lado de cá e não teria emoção nenhuma. Então, ele seria muito inteligente. E na prática, quem assiste o filme sabe que não é isso. Né? Ele entra num monte de enrascada justamente por conta de não ter o traquejo da expressividade emocional. Então, qual foi o problema de usar uma abordagem como essa? O problema é muito simples. Isso aqui, it's bullshit. É absolutamente errado. No início, eu falei que a computação afetiva começa a vingar lá pelos anos 90 por um motivo bem simples. É mais ou menos nessa época em que esse carinha aqui, o computador, começa a ficar popular. Todo mundo começa a ter acesso ao computador, inclusive a área médica. Nessa época começam a surgir aqueles exames de tomografia, de ressonância, né, que permitiu a gente enxergar o nosso cérebro, o funcionamento do nosso cérebro. E quando começou a surgir o funcionamento do nosso cérebro, as pessoas começaram a entender que razão e emoção não são antagônicas, que na prática elas funcionam juntas. É virtualmente impossível para uma pessoa saudável, é óbvio, né? Para uma pessoa saudável não sentir emoções. Todos os seres humanos, 100% do tempo, estão sentindo emoções. Mesmo então o cara mais racional, o mais Sr. Spock de todos, que está lá suprimindo emoções, ele ainda está sentindo emoções. Então, o que se entendeu a partir dos anos 90 e de lá para cá, foi que a emoção e a racionalidade, a emoção e a razão, são na verdade dois elementos em comum. É impossível ser emocional sem ter o lado racional e vice-versa. É impossível ser racional sem ter o lado emocional. Tudo bem que é verdade que elas não são sobrepostas, elas estão aqui numa interseção. Existem atividades que são predominantemente racionais e assim como atividades que são predominantemente emocionais. Mas elas não estão dissociadas. Elas têm um ponto em comum aqui no meio, que hoje em dia virou esse buzzword aqui, esse nomezinho que é bem famoso, que é a inteligência emocional. Você deve ter visto até livros da área falando sobre o conceito da inteligência emocional. Então, é a primeira vez na história em que o pessoal começa a considerar que um ser, para ser inteligente, ele tem que ter emoções. Então, a partir do momento da descoberta dessa ideia, o quebrar o mito do Sr. Spock, aí, né,
Então, a partir do momento em que a gente tem a ideia de que para ser inteligente eu tenho que também trabalhar as emoções, começa então a surgir a área que nós chamamos de computação afetiva. Então, esse nome, o termo computação afetiva, surge em 1990. Como eu disse, as pesquisas na área já vinham antes disso. Mas em 90, todo mundo conhece Marvin Minsky, quero crer. Acho que não, a cara do povo não denuncia. Marvin Minsky é um professor da área de IA, também bem lá dos tempos de 1950, do tempo das antigas, mas que foi rendido, digamos assim, pela ideia da computação afetiva. Tanto que ele fala, né? A pergunta não é se as máquinas inteligentes podem sentir emoção. Ninguém mais na área de computação afetiva pensa nisso. Porque a pergunta, na verdade, é se a inteligência é possível sem ter emoção. Então, a grande mudança de paradigma com o advento da computação afetiva é: se você quer criar um ser racional, você vai ter que incorporar nos seus algoritmos aspectos da emocionalidade, da expressividade humana. Então, a partir de 1990 e de lá para cá, começamos a estudar algoritmos que incorporassem no processo algorítmico o nosso processo cognitivo de interpretar a emoção. Tá? Então, esse aqui é um dos primeiros livros da área, é justamente a professora Rosalind Picard, lá do MIT, do Media Lab do MIT. Ela escreveu esse livro aqui, Affective Computing, onde ela define que a computação afetiva é a computação que se relaciona com, que surge das ou que influencia as emoções. Tem um tripé aí, né? Tem três situações diferentes em que nós podemos fazer computação e relacionar ela com as emoções. E aí o que a professora Picard fez? Ela deu uma entrevista explicando exatamente o que é esse termo na própria opinião dela sobre o que é o Affective Computing. E eu fui bonzinho o suficiente, eu traduzia, eu legendei na verdade essa palestra, uma palestra curta, acho que 1 minuto e pouco. Deixa eu mostrar ela para vocês. So there are several goals in affective computing. One is to sense and respond respectfully to human emotions. So if a person is communicating to the technology that they're frustrated or they're confused, the technology can respond differently than if the person is just concentrating and focusing on their work. So people would respond differently. The technology could try to do the same. Another goal of affective computing is to enable people to communicate emotions more clearly. And there we're doing a lot of work building technologies to help people on the autism spectrum. I'll try to demonstrate a little bit of that for you later. Another goal is to look at the role that emotion plays in intelligence and in intelligent processing. So affective computing in part is about understanding how emotion plays vital roles in us for regulating our attention, helping us make good decisions, changing the way we emphasize and prioritize things, organizing, figuring out what matters. Those roles of emotion are ones that people don't usually think of as emotional, because usually you're not emotional when you do that. It's just some background regulatory mechanisms that are important for functioning intelligently. Bom, vocês viram que na verdade eu peguei um trecho, a reportagem inteira, se vocês forem no YouTube, está lá em vários fragmentos, uma reportagem de, acho que mais de 1 hora, da professora Picard. O curioso de ver é que, não sei se vocês viram em cima a marca d'água lá, ela está dando essa entrevista para um grupo religioso. Um pessoal de uma igreja interessado em. Ela falou que computadores podem sentir emoção, chamou a atenção da igreja. O pessoal ficou meio preocupado. Então ela tentando explicar o que é o Affective Computing para as pessoas. Bom, antes de eu ir para frente, né? Pode deixar aqui. Então, se vocês entenderam o que a professora Picard falou, basicamente então, o Affective Computing trabalha com 3 grandes áreas. 3, eu chamo de facetas, 3 faces, né, da computação. A primeira delas é o que nós estamos chamando de análise de emoção. Então, é desenvolver sistemas computacionais, e aí o pessoal da engenharia elétrica, o pessoal de eletrônica pode atuar bastante, que é nessas áreas onde o que nós queremos fazer é fazer o computador reconhecer que o usuário está sentindo emoção. O computador saber que tem alguém ali, tem um humano na frente dele, e esse humano está experimentando uma emoção. Nós, seres humanos, somos extremamente bons nisso. Né? A gente consegue olhar para outro ser humano e detectar a reação emocional dele. Então, ou dela,
da pessoa em questão. Então a ideia que nós queremos é criar sistemas que consigam usar algum tipo de sensor externo, por exemplo, e a partir desses sinais fisiológicos, interpretar os sinais e reconhecer as emoções e o comportamento do usuário em questão. Então a segunda pé é a síntese de emoção. É aqui que a gente fala que o computador vai realmente sentir emoção. Não é que ele não vai ter nenhuma descarga de adrenalina no computador ou coisa similar. Ninguém está tentando simular esse tipo de coisa. Mas o que a gente quer, como a professora falou, o professor Picard falou, o que a gente quer é simular o sistema que regula o nosso processo de tomar decisão. A gente toma a decisão, a gente raciocina em função dos nossos estados emocionais. E aí então criaram modelos que simulam esse tipo de comportamento. Então, normalmente a gente costuma usar o termo metáfora computacional. Ou seja, não se está aqui tentando simular a fisiologia do corpo humano com relação às emoções, mas na prática estamos tentando simular o comportamento. Então, como se o nosso corpo humano fosse uma caixinha preta, ele recebe uma entrada qualquer, o corpo humano vai tomar uma decisão emocional e vai produzir uma reação. A gente pode fazer isso computacionalmente. Então, o computador receber um sinal emocional, o algoritmo tomar uma decisão, que pode ser um outro modelo completamente diferente do que o ser humano agiria, mas produzir a mesma resposta. Então, mesmo nós seres humanos sermos completamente diferentes do computador, o processo de mapear inputs em outputs através de cargas emocionais seria o mesmo. E é isso que se quer fazer ao simular a emoção. Que aí tem um comportamento similar ao ser humano. A gente fala imitar mesmo, mimicking o ser humano em termos de reações emocionais. E aí o terceiro pé, que é o terceira face, o terceiro pé nesse tripé aí, é a parte de expressão de emoção, que é fazer sistemas computacionais capazes de expressar, de exibir informações seriam exibidas de um jeito tal que nós, seres humanos, interpretaríamos isso como uma emoção. Então ele manda algum sinal e esse sinal para nós aqui a Karina é do meu tempo, talvez ela lembre. As primeiras versões do Word, as primeiras versões do Word, quando você fazia um comando errado, ele dava um bip, né? Ping. As pessoas de mais idade, bem mais velhas que nós ainda, né? A idade dos meus pais, e ficou bravo. Eu vi minha mãe falava isso o tempo todo. Quando você apertava uma combinação de teclas, uma hotkey que era inválida, ping, dava um sinal agudo. E aí as pessoas entendiam aquele sinal agudo como se a máquina estivesse reclamando, né? Como se fosse realmente uma resposta emocional. E é bem isso que nós estamos falando aqui mesmo. Nós estamos falando do computador não precisar dizer para o usuário: eu estou com raiva, eu estou com medo, eu estou com whatever. Ele fazer, porque nós seres humanos a gente não precisa. Eu posso muito bem olhar para a expressão facial de vocês, ou pelo comportamento de vocês, e tentar inferir se vocês estão tristes, se vocês estão felizes, se vocês estão com dor, com medo, o que quer que seja. Ainda mais para uma pessoa treinada, é fácil a gente perceber esse tipo de coisa. Então a expressão da emoção é tentar fazer isso na máquina. A máquina conseguir fornecer para o usuário algum feedback que o usuário entenda aquilo como emoção. Porque se nós pensarmos que nós temos um computador que consegue entender a nossa emoção, ele consegue entender o contexto em que nós estamos nesse momento, e aí pensar num comportamento apropriado para esse contexto, e agir de uma forma tal que nós entendamos a reação do computador, nós temos uma interface realmente amigável. Uma interface, porque hoje as interfaces amigáveis, quem já estudou IHC, Isabela não veio aqui, mas se nós estudarmos IHC, o pessoal fala muito em interface amigável. Interface amigável hoje é fazer botões maiores, é fazer coisas fáceis de usar. Mas aí o que significa? O computador continua sendo um computador baseado em comandos. Então a abstração do computador é lá embaixo. O usuário, para usar o computador, tem que reduzir a sua capacidade de representação para poder se igualar ao computador, ou seja, nós temos que aprender os comandos da máquina para poder usar o computador. Então nós temos o modelo de abstração do computador é aqui embaixo, e o nosso modelo de abstração está aqui em cima.
Literalmente, interface amigável significa emburreça o usuário para que ele consiga usar o computador. E é o que acontece, limita-se a capacidade do usuário de representar ações para que ele possa utilizar comandos mais facilmente no computador. E a Affective Computing foi para o outro lado. Em vez de emburrecer o usuário, vamos tentar aumentar a abstração do computador para que ele iguale o nível de abstração do ser humano. E aí, fazendo de novo um paralelo com o Star Trek, quem já viu no seriado, ninguém usa teclado e mouse, até tem em alguns momentos, mas muito da interação com a máquina é via verbal, robôs e etc. É uma interface como se eu estivesse conversando com outro ser qualquer. Tá? Então, o grande problema da computação afetiva é isso, né? Que ela veio para quebrar mitos, ela veio para quebrar essa ideia pré-concebida de inteligência. Então, primeiro de tudo é isso, né? Se houve muita resistência de que computadores são máquinas e, portanto, não podem sentir nem compreender emoção. E também que computadores não deveriam ser capazes de sentir emoção. Quem já viu bem recente a entrevista lá com o Stephen Hawking, falando que a inteligência artificial vai dominar o mundo. Ele deu uma entrevista, acho que faz pouco tempo, alguns meses atrás, que ele tinha medo de que um dia a inteligência artificial se tornasse tão autônoma que ela viesse dominar o planeta. Então aqui o livro do Marvin Minsky, né, que fala da Emotion Machine, é uma máquina de emoções, né? Então esse livro também é bem antigo, né? Esse livro aqui acho que tem já mais de 20, 30 anos. E é justamente para tentar, ele propôs esse livro justamente para tentar contrapor esses mitos aí. O que ele faz nesse livro é bem interessante, porque ele começa o livro falando lá da fisiologia do cérebro. Ele fala realmente de sistema límbico, de hormônios, de questões linfáticas. Quem começa a ler, é um livro de computação, né? Mas quem começa a ler o capítulo 1, peguei um livro de medicina ou coisa parecida. É bem estranho. E aí depois ele começa a traçar paralelos. O sistema linfático, o sistema límbico, não sei o que funciona, poderia ser feito, interpretado de outro jeito, e até ele chegar em soluções computacionais para aquele problema. Metáforas computacionais para aquela questão. E como eu disse, né, Marvin Minsky é um que não tem dúvidas de que não vamos conseguir criar máquinas inteligentes se não nos inspirarmos em nós mesmos em questões emocionais. Mas aí caímos num outro problema. Ok, estamos convencidos de que nós precisamos criar software que tenha emoção. Então, vamos atrás de pessoas que sabem o que significa isso. É o povo lá dos humanos, que vem estudando o corpo humano há décadas. Então, eles sabem explicar o corpo humano para a gente. Né? Alan Turing uma vez disse, né? Me explique como funciona a alma, que eu programo. O problema é ter que alguém me explicar. Então, me explique como é que funciona o corpo humano, o cérebro humano, que eu programo. Só que você vai conversar com as pessoas e o corpo humano, né, entender o ser humano, não existe modelo, a gente não sabe explicar o comportamento humano. Então, o que são emoções? Se você for em livros lá da área de psicologia, da área médica, cada um vai ter uma visão diferente. Tem povo que entende que emoção é uma reação cognitiva, tem povo que entende que emoção é fisiológica, é algo do cérebro, é impulso elétrico. Tem povo que entende que é uma descarga de hormônios, tem povo que entende que é uma combinação disso. Então o problema é ninguém sabe exatamente definir o que é emoção. Mais do que isso, o que causa uma emoção? Quantas vezes vocês já foram no filme com a namorada, você está lá rachando o bico de rir e a namorada tem graça. Acontece muito isso, né? Você vai num local, o mesmo evento para um grupo de pessoas, pessoa X vai ter uma reação X, pessoa Y vai ter uma reação Y. Ou seja, a mesma causa vai produzir diferentes efeitos em diferentes pessoas. Então não tem uma relação, para nós da computação isso é livre, né? A gente adora coisas bem comportadinhas. Se eu botar 1, eu quero que a resposta seja 2. Então, a gente gosta de coisas algorítmicas, facilmente traduzidas em um processo matemático. Por isso explica o porquê da IA ter ido para simular a racionalidade no começo. Mas com o corpo humano não funciona assim. Nós temos, para o mesmo input, inúmeros possíveis outputs. Por que a gente sente emoção? Até hoje ninguém realmente conseguiu explicar por que é que a gente sente emoção. Mas é um fato de que pelo menos
todos os mamíferos, talvez as aves também, né, mas pelo menos todos os mamíferos sentem emoção. Seja você um ser humano, um cachorro, um golfinho, uma baleia ou um ornitorrinco, você vai sentir emoção. Ornitorrinco é mamífero, para quem não sabe. Ornitorrinco é um bicho esquisito, ele é uma mistura de tudo. Ele bota ovo, ele é venenoso, tem bico, tem rabo de castor. É um bicho estranho, ele não se decidiu ainda o que ele quer ser. Ele é uma mistura de gêneros. Mas a ideia é que ninguém tenha realmente a origem, o porquê de sentirmos emoção. Uma teoria vem lá de, já vou pular para outro cara, né? Agora Charles Darwin. Charles Darwin fala, né, que o processo da evolução humana, a ideia de que as pessoas que sentiam alguma reação ao ambiente tinham uma vantagem evolutiva do que aquelas que simplesmente agiam por instinto. Então, isso vale para qualquer ser mamífero, né? Se eu tenho dois cachorrinhos andando, os dois percebem um evento, um foge, o outro fica, se o evento era uma ameaça, o que ficou morreu. O que fugiu sobreviveu. Quem sobreviveu reproduziu. Então, a prole desses indivíduos vai ter já no seu marcador de que fugir de uma ameaça, sentir medo de algo desconhecido, pode ser uma vantagem evolutiva. É óbvio que com o andar da carruagem, o que é a ameaça vem mudando. Então, no período pré-histórico, as pessoas tinham medo do fogo. Basta ver hoje, se você acender uma vela e aproximar de um bebê, o bebê se encolhe. Ele nunca foi queimado na vida. Espero que não, pelo menos. Mesmo assim, ele tem medo do fogo. Aquela história de que você não nasce sabendo, você nasce sabendo. Muita informação codificada no seu DNA. Mas se você pegar um fio desencapado, e não faço isso, você pegar um fio desencapado e aproximar de um bebê, ele vai querer pegar. E vai tomar choque. Por quê? A eletricidade tem o quê? 200 anos? Menos de 200 anos. O fogo está aí há milhares de anos. Já deu tempo da mãe natureza codificar no nosso DNA as reações que nós tivemos adversas, né, positivo e negativo, com relação ao fogo. Então a gente já está geneticamente programado a entender o fogo como ameaça. Mas não é bem possível que, se nós sobrevivermos até lá, que gerações futuras, você chegar a aproximar um fio desencapado, o bebezinho já fuja, porque já vai estar programado que eletricidade também não é uma coisa boa de se experimentar dentro do seu corpo. Mas isso ainda não deu tempo da gente geneticamente aprender. Então, uma ideia de que as causas das emoções têm uma componente genética é algo que vem sendo reforçado de acordo com várias e várias experiências. De que, conforme a gente vai evoluindo, nós vamos aprendendo determinadas situações e o nosso corpo vai reagir a essas situações. Um exemplo disso, quem é que nunca andou na praia e de repente vê um vulto passando aqui do lado e dá um pulo para o lado de medo? E aí depois você olha e vê aquelas bolas infláveis e fala, olha as reações emocionais, a reação instintiva de algo desconhecido é uma ameaça, então você foge e depois você pegando mais informação, você cognitivamente compara com experiências prévias. Ah não, a bola inflável não é uma ameaça, não pode machucar. E aí aquela emoção de medo é transformada numa outra emoção de alívio, até de sei lá, vergonha ou alegria, dependendo aí de outros fatores. Mas enfim, as emoções elas têm um papel justamente de proteger o indivíduo em relação ao ambiente. Tá, então, eu vou falar rapidamente, tão rapidamente dos três pés da emoção. A primeira deles, então, a análise da emoção. Acho que uma das maneiras mais fáceis que nós temos de perceber uma pessoa mostrando emoção é pela face. A gente consegue, inclusive, mapear a emoção também em outros animais. Quem tem algum animal de estimação sabe isso. Você consegue facilmente ver quando seu cachorro está feliz, quando seu gato está num comportamento agressivo, quando, sei lá, um bicho está com medo e muda o seu comportamento. A gente consegue ver isso. E a ideia da análise da emoção, então, é justamente isso: é pegar esses canais de comunicação, pensando no ser humano. Vamos nos limitar ao ser humano por enquanto. Mas
canais como a face, como os gestos, como a voz, tanto a entonação quanto outros sons, gemidos, por exemplo, palavras. Então, qualquer informação que nós estamos distribuindo para o mundo pode ser coletada pelos nossos famosos 5 sensores, os nossos 5 sentidos, e o nosso cérebro consegue, então, interpretar isso como uma reação emocional e tentar inferir a reação da pessoa. O legal disso é que há estudos de que esse processo de transformar reações internas em expressão é algo geneticamente marcado. Ou seja, não é para todas as emoções, não é para todos os canais, mas existe uma série deles que são, nós somos hardwired. Nosso corpo responde emocionalmente do mesmo jeito, não importa se você é homem, se você é mulher, se você é criança, se você é adulto, se você é brasileiro, se você é japonês, se você é africano, não importa se você acredita em divindades, questões culturais, cognitivas externas não afetam a maneira como a gente mostra a emoção. Não é para todas as emoções, mas tem várias que são assim. Então, essas emoções a gente consegue programar softwares para identificar, já que elas são realmente universais. Qualquer pessoa vai fazer sempre do mesmo jeito. Tá? Então, o reconhecimento de emoção é basicamente isso: é a captura através de algum dispositivo e a interpretação posterior desses sinais. Então, aí começam os problemas, né? Todas essas áreas novas começam com os problemas. O primeiro problema é a leitura, porque ler esses sinais não é uma tarefa trivial, porque eles variam de intensidade, de duração, de forma. O vídeo está em mim, mas se o vídeo estivesse em vocês na hora que vocês estavam rindo, vocês poderiam claramente ver que cada um de vocês ri de uma maneira diferente. Dura um tempo diferente, dura uma intensidade diferente, usa expressão variante de alguma forma. O comportamento humano, por mais que usa padrões, ele também tem especificidades, individualidades. Então, o segundo problema é a classificação. Uma vez que eu li os sinais, eu tenho que poder dizer: esse sinal se refere à emoção X. E ele mapear, então, esses sinais, dar um significado para esses sinais, não é uma tarefa trivial, porque aí sim começam as questões culturais. Cada pessoa vai ser de um jeito, cada indivíduo, faixa etária vai ser de um jeito. Quem já viu um brasileiro rindo, quem já viu um japonês rindo, vai ver o quão diferente é o comportamento de um brasileiro ou de um japonês. Culturalmente, a mostrar a emoção são bem distintas no Brasil, no Japão, na África, na Europa, onde quer que seja. Outra coisa também é interpretar. Saber o que foi que causou aquela emoção. Cada indivíduo pode ter uma causa específica para ter sentido aquela emoção. Então, saber as relações de causa e efeito, e esse aí é um dos maiores mistérios, porque não está plenamente explicado pela ciência. O povo da psicologia vem trabalhando com isso há décadas, já desde 1900. Eu acho que começa lá com Sigmund Freud, início do século XX. De lá para cá, e vem se estudando isso, e cada vez se entra mais no mistério. Não se sabe ainda, se consegue estudar determinados grupos, mas não se consegue um modelo geral que explique todos os comportamentos de todos os seres humanos. Vamos ver se vocês entendem. Isso aqui é um seriado chamado Lie to Me. Tá? Então tem um ator, está expressando uma certa emoção. Essa emoção ele tem as sobrancelhas para baixo e juntas, os olhos brilhantes, o wide eye, e a boca, os lábios bem apertados. Que emoção que é essa? Essa que a Karine está fazendo ali. Chute? Alguém? Na pior das hipóteses vai errar, gente. Ninguém vai perder um dedo da mão por falar alguma coisa. Mais uma. Então, essa aqui, as sobrancelhas estão bem levantadas. As pálpebras superiores também estão bem levantadas. As pálpebras inferiores estão tensas, rígidas. E os lábios estão esticados horizontalmente na direção das orelhas. Ok? Viu que a gente é bom em reconhecer emoções? Última chance.
Então, nesse caso, eu tenho as sobrancelhas bem arqueadas, os olhos bastante abertos e a boca aberta, a ponto, em alguns casos, de mostrar os dentes. E a principal característica dessa emoção é que ela dura, no máximo, 1 segundo. Aí, senhoras e senhores, entra num outro aspecto que o pessoal da Affective Computing é mal visto. O pessoal consegue diferenciar uma emoção sincera de uma emoção falsa ou deliberada. A gente literalmente consegue saber quando alguém está fingindo. A gente não, os pesquisadores da área. Mas é possível usar os conceitos, esses conhecimentos de expressão de emoção para saber se uma pessoa... Isso é fácil para todas as 7 emoções básicas. Felicidade sincera e felicidade fingida. Raiva sincera, raiva fingida. Surpresa. É possível a gente mapear isso e saber realmente que a pessoa está realmente sentindo aquela emoção ou está forçando a emoção. Elas são todas elas bastante distintas uma da outra. Então, a emoção, especificamente no caso da surpresa, a surpresa que é deliberada, ela dura necessariamente mais de 1 segundo. A surpresa sincera é muito rápida. Ela pode durar milissegundos, pode ser mais rápida que o piscar de olhos. Tá, então, o que nós queremos fazer nessa abordagem é reconhecer sinais fisiológicos, como batimento cardíaco, pressão arterial, condutibilidade elétrica da pele. Eu botei esse aqui porque é a área que a professora Picard trabalha. Inclusive, ela tem já um produto à venda. Ela criou um braceletezinho, você bota aqui no braço, ele envia sinal para o teu celular e consegue pegar as reações emocionais 24 horas por dia. Ela até acidentalmente conseguiu prever, com 10 minutos de antecedência, que uma pessoa ia ter convulsão epiléptica. É muito tempo, dá tempo de chamar um médico. O cara médico chega num país como os Estados Unidos, como a ambulância vem quando você chama, o cara pode, a diferença entre... Ela dá um exemplo, ela realmente... a primeira vez que ela mediu esses sinais aí, ela achou que o aparelho tinha algum problema. E aí depois eles descobriram que era uma pessoa epiléptica. E eles conseguem então determinar. E aí a ideia é tentar usar isso para outros tipos de doenças. Saber que a pessoa vai ter um ataque cardíaco, ou que a pessoa vai ter algum problema de saúde. Vocês podem tentar antecipar o sistema. E aí o próprio software, depois com as expressões, tentar contrabalancear. Imagina você estar ao volante e o seu carro percebe que você vai ter um ataque cardíaco. O carro pode tomar contramedidas para impedir que você corrija o carro. Então, outra coisa, os sinais, o problema de analisar os sinais fisiológicos é que eles são invasivos. Requer que eu coloque um aparelho em você para poder medir. Não tem como eu medir esses sinais à distância. Então, hoje em dia se trabalha muito com os sinais corporais. Que esses sinais não precisam ser invadidos, eu posso fazer à distância. Uma câmera, por exemplo, é suficiente para eu poder medir a sua expressão facial. Ou um microfone para a sua entonação de voz, gestos, postura e assim por diante. E com isso eu já consigo ter muitas informações da pessoa. Consigo saber se ela está entediada, se ela está com raiva, consigo saber, pela expressão facial, a gente já viu, conseguiu detectar várias emoções. Então isso aí é não invasivo. Hoje, com a miniaturização, eu posso botar uma microcâmera, um microfone em algum local que não invada a pessoa e a pessoa pode estar sendo monitorada 24 horas por dia. É o que a NSA dizem que faz, né? E outra coisa também que tem gente trabalhando é em cima de sinais linguísticos. Ladies and gentlemen, ladies de um jeito, gentlemen de outro, a nossa linguagem é específica. É possível, através de um texto, saber se aquele texto foi escrito por um homem ou por uma mulher, saber se foi escrito por uma pessoa alegre ou por uma pessoa experimentando alguma outra emoção, somente pelo texto, dá a origem do texto e a gente consegue extrair essas informações do texto. As escolhas linguísticas de uma pessoa são bem específicas. Então, escolher, por exemplo, mulheres usam muito palavras de pronomes. Elas tendem a usar uma grande quantidade de pronomes. Homens são muito mais objetivos.
Então a gente consegue traduzir essa informação e criar um software que consiga, processamento da linguagem natural, consegue então extrair esse tipo de informação. O uso de palavras com carga afetiva também é uma característica mais feminina. Então eu me sinto, eu acho, coisas que refletem estados internos, enquanto que os homens tendem a ser mais impessoais. E óbvio que isso não é uma regra geral, mas enfim, é uma probabilidade bem grande de nos permite fazer o software interpretar reações emocionais. Aqui tem um projeto do pessoal da MIT, bem simples, uma coisa que a gente pode fazer aqui na disciplina de PDI tranquilamente, processamento de imagens. O que ele fez foi tirar a foto do ator na poker face, na cara neutra, e depois em instantes diferentes com outras emoções. E aí fazendo uma distância de cada uma delas em relação ao neutro. Quando ele faz a distância em relação à cara neutra, já mapa das regiões da face que sofreram maior alteração. Então, no caso aqui da felicidade, né, as bochechas é a maior, a região ao redor da boca aqui, que dá a maior diferença. Então, você consegue ver que a pessoa mexeu a bochecha. Então, provavelmente é felicidade. A mesma coisa aqui na última, né? Desgaste é o momento em que o nojo, né? É a situação em que a pessoa realmente, a face do cara muda radicalmente. A emoção mais facilmente percebida é quando a pessoa está com uma situação, ela desaprova veementemente a situação de desgaste. Porque realmente é uma mudança muito radical na face da pessoa. Aqui tem um outro exemplo, né, que não usa. Aquele exemplo lá era matricial, esse exemplo aqui é vetorial. Então esse exemplo aqui usa técnicas de IA para mapear pontos em cima do rosto humano. Então onde está o olho, onde está o nariz, onde está o canto da boca. E aí com esse mapeamento de pontos, mais é similar. Então se os pontos formam uma figura X, a expressão é tal, se os pontos formam uma figura Y. Hoje tem muitos softwares que usam isso, né? Usando a câmera do laptop ou do celular, você consegue fazer esse tipo de reconhecimento. Essa é uma abordagem bem popular, justamente porque com poucos pontos a gente consegue processar, então é bastante rápido de processar esse tipo de abordagem. Depois falando então agora um pouquinho da síntese de emoção, falando do HAL agora um pouquinho, né? Quem nunca assistiu, você viu o filme 2001, Onde Sai no Espaço? Pois é. Então esse cara aqui, né, isso aqui era um olho do computador HAL 9000, que era o computador que controlava a nave lá em 2001, e ele era um computador feito. O filme foi de 75, tá gente? Então é um filme bem antigo, mas ele imaginava como seria o ano 2001 em 75, qual seria a visão deles para o ano 2001. Então para eles, nós teríamos computadores capazes de dizer coisas como: sinto muito, David, I'm afraid I can't do this. Então, um computador que pudesse expressar emoções propriamente ditas. E a ideia aqui, então, ainda não é expressar emoções, né? É a parte de síntese. Nós estamos querendo fazer o computador sentir emoções. Quando eu digo sentir emoções, eu estou dizendo entender comportamento emocional. A ideia é, o computador é capaz de inferir o contexto, o ambiente em que ele está, e entender que um ser humano, naquele contexto, estaria experimentando a emoção X. Então a máquina consegue inferir a reação emocional adequada em função do contexto onde ele está. Isso que é o sentir emoção para a Affective Computing. Obviamente a gente usa muitos modelos provenientes da psicologia aqui, porque são esses caras, o pessoal das humanas, que vem estudando exatamente como tentar mapear esses comportamentos aí. Então, para mapear esse comportamento emocional, o que se faz é criar software baseado em camadas, que tentam simular uma série de aspectos do comportamento humano. Por exemplo, né, questão de emoção, personalidade, memória, tomar decisão. Quem usa a parte da IA, tudo que for de sistemas multiagentes é altamente aplicável aqui nesse processo de simulação, porque os sistemas multiagentes, quem não é da área, ou quem não chegou aí nessa matéria, né, sistema multiagente, nós temos um software que nós queremos que esse software tenha um corpo. Nós vamos botar o software embarcado em alguma entidade que tenha um corpo. Então assume-se que esse software vai ter sensores para conectar a informação externa e que vai ter também atuadores para modificar o ambiente ao redor. Quem está entendendo o robô é a aplicação clássica de sistemas multiagentes, é a robótica. Mas não é a única. Nós podemos ter sistemas multiagentes aplicados, por exemplo, aos NPCs de um jogo.
Todos os personagenzinhos autônomos do jogo são exemplos que nós temos de é um robô, mas não é um robô virtual. Ele não é um robô realmente físico. Então, aqui só para mostrar exemplos de como é que a gente pode fazer para simular a emoção. Nós podemos simular a emoção tanto de maneira discreta, usando o pessoal da matemática deve lembrar disso, né? Modelos discretos, onde eu posso ter uma máquina de status. NPCs usam isso direto. Ou a gente está no estado reckless, acontece alguma coisa no sistema e ele vira 7. Né? Ou então, no estado sadness, acontece alguma coisa no sistema e ele vira surprise. Jogos, de um modo geral, são todos implementados assim. O problema de usar um modelo como esse é que, se o comportamento emocional for muito complicado, vai ter um autômato gigantesco. Então, gerenciar esse modelo é bem complexo. E outro grande problema é que eles não são de fácil adaptação. Uma vez que eu criei meu autômato, vai ficar fixo naquele autômato. Modificar o autômato não é uma tarefa trivial. Então, por isso, uma outra abordagem é usar um modelo contínuo, ou modelo espacial. Ou seja, a emoção é mapeada, na verdade, para cima de variáveis em um plano. Eu tenho aqui duas variáveis, né? A valência, que me diz se a emoção que eu estou sentindo é positiva ou negativa. É algo que reflete na maneira que eu agir. E a intensidade, o arousal. Se ela é alta, média ou baixa dentro do corpo da pessoa. Então, dando valores dentro desse plano, né, vamos encontrar pontos. E eu aqui tentei mapear alguns exemplos. Né? Saltar de paraquedas, na minha opinião, né, é um valor que vai ter uma alta intensidade e que vai ser uma valência bem positiva. Supondo que alguém goste desse tipo de motivo. Certo? Então vai ser um ponto lá em cima. Né? Para mim, ver um bebê vai ser uma emoção positiva, mas não vai ter uma intensidade não muito alta. Né? Não me empolga tanto assim. Tem gente que, óbvio, que vai ver o bebê vai disparar lá para cima. Receber flores também seria positivo, mas também não ia ser muito empolgante. Visitar um cemitério já vai para o campo das negativas, mas também não é algo muito excitante. E agora, ver um rosto mutilado, alta intensidade e extremamente negativo. É algo que vai ter uma repulsa muito grande. É óbvio que esses exemplos são exemplos baseados em uma personalidade específica. Se você botar um psicopata, pode com certeza esses valores vão mudar de direção. Cada pessoa vai ter uma explicação diferente. Existe também o mesmo modelo tridimensional. Tem uma terceira variável aqui, que é o controle. O quanto a pessoa tem controle sobre a situação que ela está analisando. Então, tem gente que usa isso, a intensidade, a valência e o controle para definir então, a reação emocional da pessoa. Porque às vezes pode ser uma coisa muito boa, mas que eu não tenha controle sobre aquilo. Campeonato de futebol. Você assistiu o campeonato de futebol, seu time foi campeão. É algo que vai te deixar feliz, mas vai ter menos impacto do que se eu fosse um jogador de futebol. Se eu fosse um jogador de futebol, a reação emocional esperada é muito mais intensa do que a reação de quem está simplesmente um espectador. Porque tem um controle sobre a situação maior. Então, é uma outra possibilidade. Só que, de novo, né, são todos modelos que o pessoal está tirando lá, inspirados na psicologia. Só para ter uma ideia, isso é um modelo mais, parece complicado, né? Mas é um modelo que hoje está sendo bastante utilizado para decidir um estado emocional. É o modelo OCC. O nome não é muito criativo. Ortone Collins. Os caras que criaram o modelo, eles simplesmente nomearam em função deles próprios. Como é que esse modelo funciona? Baseado em 3 características. Eu tenho a consequência a eventos, as ações de agentes e os aspectos de objetos. O que são bolinhas aqui, esses não faz, são bancos de dados. Ou seja, são as minhas experiências prévias. Quais são os meus objetivos, os meus padrões de comportamento e as minhas atitudes. Então, com base numa consequência de evento, eu confronto o evento que eu estou percebendo com os meus objetivos, eu vou saber o quanto o meu desejo em relação àquele evento, se eu prezo ou não aquele evento. Idem para agentes, idem para objetos. E aí depois é uma questão de percorrer esse modelo e eu posso mapear para cima de 22 emoções. Tá? Então as emoções positivas. E aqui cada uma caixinha tem 2. Ó. Por exemplo, aqui happiness for ou resentment
justamente pela valência positiva e a valência negativa. Então, se for positivo, é happy for, se for negativo, é um resentment. Aqui em relação a fortunes of others. Então, a gente consegue. Isso aqui foi desenvolvido por 3 psicólogos, mas o povo da computação, quando bateu o olho nisso, pô, o cara criou um sogrão pra gente. Os psicólogos não gostaram, na psicologia ele não foi tido como um modelo muito preciso, muito que reflete a realidade, mas na computação virou rastigo de pólvora. Se você for em qualquer congresso na área de computação, simular a emoção significa usar o OCC. O OCC virou realmente o padrão na área de simulação de emoção. Tá? E depois a mesma coisa quando nós tentarmos simular personalidade humana. Personalidade é aqueles padrões de comportamento que você tem, que não mudam ou que variam muito lentamente em relação à sua vida. Então, com base em entender a sua personalidade, eu consigo prever como você vai se comportar em uma determinada situação. E aí tem uma série de modelos. Existe, na minha tese de doutorado, eu comecei a estudar isso, tem mais de 100 e poucos diferentes modelos de personalidade, de acordo com o pessoal da psicologia. Obviamente, um pouco da computação não gosta muito disso. E aí o que a gente já teve, usando uma teoria, que é a teoria dos traços, Traits Theory, onde a ideia é que a personalidade pode ser representada como uma combinação de fatores, os tais chamados traços. Cada pessoa tem esse conjunto de fatores em um determinado nível. Se aumenta o nível, aumenta a probabilidade de você se comportar do jeito X. Se o nível diminui, aumenta a possibilidade de você se comportar de maneira antagônica a X. Um dos mais famosos é o Big Five, o método Ocean. Então aqui é uma cita de novo, onde nós temos os 5 padrões ali, eu botei em negrito para vocês entenderem. Openness, Conscientiousness, Salvation, Agreement. Não vou entrar em detalhes de cada um desses, não dá tempo. Mas enfim, cada pessoa tem esses 5 fatores em um determinado nível. E aí, existe na internet, se vocês procurarem Big Five Test, vocês podem fazer o teste para vocês mesmos. Saber os seus próprios níveis de cada um desses 5 fatores aí. Um outro modelo bem mais complexo usa 16 fatores, uma lista bem mais detalhada. E aí tem outros mais simples que usam só 4. E se vocês procurarem, vão ter diferentes modelos de personalidade. A ideia aqui é isso, tentar representar um indivíduo como um conjunto desses fatores e para cada fator desses implementar regras. Uma pessoa que tem, sei lá, neuroticismo alto é uma pessoa que tem uma reação explosiva quando é contrariada. Todo mundo conhece gente assim, né? Quando você contraria a pessoa, ela tem uma reação de repulsa. Então, a pessoa tem um neuroticismo bem alto. E depois também, isso é uma coisa que quando eu comecei a estudar, eu achei que foi contra-intuitivo. A gente sempre quando fala em computação, fala, computador nunca esquece. Tudo que eu ensinar a máquina está lá para o resto da vida. O que se aprendeu é que se nós fizermos isso na Factory Computing, o computador não é humano. Então nós temos que entrar numa área muito estranha, que é o esquecimento computacional. Fazer o computador esquecer coisas. E a gente não é simplesmente ir lá e apagar coisas. Não é assim que nós esquecemos coisas. Então nós temos que estudar como é que funciona a memória. A memória é dividida em 3 grupos. Pelo menos é o que se adota hoje na computação. Os procedimentos, que é eu saber fazer coisas, né, como andar de bicicleta. Então tem uma sequência de passos, né? Me diz como é esse aqui, right arrow, deveria ser um right arrow. Eu sento no banco, né, um equilíbrio e eu saio pedalando. Hiper simplificando a coisa, mas é assim que eu ando de bicicleta. Então, memória episódica é eu lembrar de eventos. Eu sei que eu andei de bicicleta ontem, eu sei que estava chovendo. E a memória semântica é eu associar um significado a essa ação. Então, andar de bicicleta permite alguém se deslocar de um ponto A para um ponto B. Então, isso aí são as 3 memórias que a gente usa para poder treinar um agente autônomo a lembrar de fatos. Só que, como eu disse, isso não é tudo, né? Nós temos também ter emotional triggers. É assim que a gente associa lembrando de coisas. Quando eu guardo um fato na cabeça, eu não estou realmente guardando o fato em si. Eu associo a carga emocional naquela situação ao fato. E aí é muito provável que para eu recuperar a informação,
eu vou recuperar pela carga emocional e não pelo fato em si. Quem aqui nunca deu para... Quem assistiu o Ratatouille? Que no finalzinho do Ratatouille, ele come o negócio e a imagem faz ele lembrar da infância dele, né? Dá um salto assim, que é bem aquilo. Né? O sabor do negócio fez ele lembrar da infância dele, da relação com a mãe dele. Ou você dá um perfume para uma pessoa, a pessoa ao sentir o perfume vai lembrar de uma situação e começa... Isso é o emotional trigger. É a carga emocional associada à memória que você tem no seu cérebro. E por fim, né, o tal do esquecimento computacional. Fazer o computador eliminar gradativamente, de maneira incompleta e não criar memórias. A gente não esquece fatos, a gente esquece partes de fatos. Às vezes acontece muito isso. Como é que aquela novela que tinha um cara que fazia, não sei. Você consegue lembrar de um pedaço, mas não consegue completar a história. Porque você só esqueceu o nome do ator, você esqueceu o local onde a frase passa, você esqueceu um pedaço da coisa, mas não tudo. Então, para o computador ser coerente, ou imitar o ser humano, ele vai ter que ter essa capacidade. Alguém aqui lembra o que aconteceu no dia 5 do 5 do 5? Pois é, nem eu. É isso que é o grande problema, né? Às vezes, informações até relevantes, até vitais, são esquecidas. Então, o processo de emotional triggers pode fazer com que você lembre de coisas importantes ou lembre de coisas triviais e esqueça de outras tantas. Então, tem modelos computacionais para isso tudo. Para terminar, a parte da expressão, todo mundo conhece Marvin, né? Não, né? Não conheço. Não assisti. Reumatismo. Assistam, por favor. Bom, na verdade, leiam o livro e depois possam ver o filme. Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Não lembro como é que é em português isso. Guia dos Mochileiros da Galáxia. Guia dos Mochileiros da Galáxia. Um livro geek que todo nerd tem que ler. R$20 Submarino, toda a coleção. Então, tem até filme já. Esse cara aqui é um robô depressivo. Ele literalmente Ele é meu amigo imaginário nas aulas de teoria da computação. Da depressão também? Sim, é porque ninguém responde as minhas perguntas. Daí. Imagina um robô com trauma. No meio de uma guerra, né? E aí ele é vulnerável. Então os caras dão um tiro nele e a bala até cacheteiam nele. E aí fala, isso, acerta o robô com cabeça grande, ele é mal fácil. Ele é meio triste, sim, porque ele é muito inteligente, né? E aí ele não consegue conviver com as pessoas que não são inteligentes. Por isso que ele tem um cabeção, né? A ideia é que ele tem realmente um enorme cérebro. Vale a pena assistir esse filme. Mas enfim, a ideia da expressão da emoção é como eu tinha dito, né? Estudar a maneira do computador mostrar para o usuário que ele está sentindo a emoção sem ter que realmente dizer a emoção. Eu quero que o usuário seja capaz de perceber que o computador está sentindo a emoção. Assim como a gente percebe, né? Você conversar com o seu colega, você consegue saber se o colega está entediado, está feliz, está com medo, simplesmente observando o comportamento daquela pessoa. Então a ideia é isso, é tentar manipular esses canais de comunicação de uma maneira que exprima uma emoção específica. Então enviar sinais e respostas de maneira que essas possam ser interpretadas com emoção. E aí a grande dúvida é isso, como que eu faço isso? Como que eu mostro uma emoção X? Que é mais ou menos o oposto do que a gente fez antes da análise. Eu estudei lá que o usuário mexeu em determinados músculos, eu entendi que ele estava feliz. Então eu posso fazer o contrário, fazer alguma coisa que vá mexer aqueles músculos, porque daí o usuário vai entender que eu estou feliz. Então mostrar um determinado movimento, um determinado display, para que eu possa ter uma certa emoção. E aí tem muitas maneiras de fazer isso, né? Obviamente, a maneira que o computador vai ter para mostrar a emoção não é a maneira humana. O computador não tem pupila, não tem músculo facial, não tem pálpebra, não tem entonação de voz. Então a gente vai ter que usar os recursos computacionais, os canais de comunicação disponíveis nos nossos dispositivos de saída. Então, por exemplo, luzes, flashes, alarmes, efeitos sonoros, textos, o computador pode gerar um texto emocional. Existe conversão do texto-fala, o famoso text-to-speech, aquelas engines que falam.
Então já existem DINs com capacidade emocional e elas estão muito avançadas. Quem já ligou para um autoatendimento sabe o que eu estou falando? Você liga para um autoatendimento, a pessoa que atende do outro lado é um software que está falando contigo. E a reação ali é como se fosse realmente uma pessoa, um ser humano conversando contigo. Há uma reação, uma carga emocional naquele texto. Não deveria falar isso, mas é possível ir até o orgasmo. em TTS. Não sei por que alguém quis estimular isso. Já é possível fazer até isso. A área que eu venho atuando bastante, né, que é a área de animações. Então, criar um software animado que mostra a emoção. E a robótica expressiva. Hoje em dia tem muita gente lá fora trabalhando com robôs capazes de demonstrar emoção. Essa área que eu pesquiso, a área de humanos virtuais, então nós queremos criar no computador uma animação e essa animação ser capaz de servir como uma interface para mostrar uma reação emocional. Não é nada muito criativo, né? Porque é simplesmente pegar, botar uma carinha animada lá na tela do computador para mostrar a emoção, mas é uma maneira fácil, é uma maneira que para o ser humano é intuitivo. O ser humano olhar um rosto assim, ele vai entender a reação emocional. E aí tem uma série de problemas, né? Simular o corpo de maneira realista, simular movimento de maneira realista e simular a mente, que é a tomada de decisão emocional de maneira. As duas primeiras camadas já se considera como resolvidas ou praticamente resolvidas. Já se consegue fazer corpo e movimento com altíssima qualidade, algo quase indistinguível do ser humano. Isso aqui é que ainda está muito longe de ser resolvido computacionalmente. É fazer a máquina tomar decisão emocional. Aqui tem um exemplo, um videozinho bem curto. É uma solução que já é bem antiga. Você pode ver até o vídeo desbotado pelo snapshot aqui. Mas isso aqui foi uma tentativa da AT&T. A AT&T é uma empresa de telefone celular dos Estados Unidos, onde eles criaram um humano virtual. Quem entrava no site da AT&T para fazer compras era atendido assim. Virtual humans will soon become part of your everyday life. We will be your easy gateway to all technology. I think you are going to like it. Gente, isso aí tem quase 20 anos, para dar um tempo. Mas enfim, era essa a ideia na época. Né? Hoje eu tenho vários outros exemplos, não vale a pena de mostrar aqui. Eu botei esse porque justamente é um bem simplesinho, bem fácil, bem curto, para a gente poder ter uma ideia. Mas todas as reações emocionais e a voz são sintetizadas. Então, o computador tomando a decisão autônoma. Hoje já é possível, usando a webcam, manter um diálogo com o software. Eu conversar, o software conversar comigo. E aí, se eu dou risada, o software dá risada. Se eu viro o rosto para o lado, o software também vai virar o rosto para o lado, tentando olhar. Se eu apontar para lá, ele vai entender que eu estou apontando e vai olhar para o lado. Coisas como essa. Eu posso fazer gestos. Pode ter mais de uma pessoa. Então, se tiver duas pessoas ao mesmo tempo, ela consegue interagir com o grupo. Eu já vi a demonstração disso, é bem interessante. Que era uma guia turístico virtual de um museu nos Estados Unidos. Ela parava aqui na explicação das obras de arte do museu. E aí, se tinha duas pessoas, e aí chegava uma terceira, ela estava falando, oi, tudo bem? E continuava falando. No meio da apresentação, ela parava a apresentação para cumprimentar a pessoa que chegou, e aí continuava a apresentar. E se uma pessoa saía, tchau! E quando voltava, ela parava o diálogo, fazia uma outra ação e voltava para o diálogo dela, conversando com as pessoas. É bem legal essa aplicação dessa premissa. Óbvio que hoje em dia as coisas já evoluíram bastante, né? Aqui nós temos um exemplo de robótica expressiva, isso é um robô, tá, gente? Não é um ser humano, não. Tá? Então nós temos hoje, aqui tá a roupa pelada. Quem esperava ver uma coisa diferente, não mesmo. Tá? Então nós temos o robô altamente expressivo, né? O número de músculos sendo simulados aí é enorme, está na ordem dos 200, dos 300 certos botões controlados aqui. Então isso é um agente que está tomando essa decisão de fazer essa reação. Ela consegue ter expressão facial, ela tem dentes, ela tem olhos, né, que realmente representam câmeras, então ela consegue ter visão estereoscópica,
aproximar e afastar alguma coisa, ela vai poder. Por exemplo, se eu aproximar um objeto, ela vai se afastar para trás, né? Alguma coisa desse gênero. Então ela já tem comportamentos bem humanos no que tange a expressividade. Esse aqui é o que nós vamos conseguir fazer aqui no projeto Drama. Esse é o nosso bonequinho Blake, né? E aí o máximo que a gente está fazendo é a expressão facial. Então nós temos uns exemplos aqui de o bonequinho reagindo a determinadas situações dentro do sistema. O que se quer no projeto Drama é que, acho que eu tenho um slide para isso, né, de aplicações, mas o que se quer no projeto Drama é que eu consiga dar uma ordem para o computador e ele consiga entender a carga emocional associada a isso. Algo como, fale, eu te odeio. Ele vai entender que eu te odeio, ele faz uma expressão de raiva para falar eu te odeio. Eu não preciso ter que explicar para a máquina que falar eu te odeio, você tem que falar com raiva. Então simplesmente dar o texto e aí ele associar que é fazer a carinha de raiva, inclinar a cabeça, ou se tiver a mão, apontar um dedo, né, para ele expressar aquela expressão eu te odeio. Se tiver o TTS, mudar o tom de voz. E o animador, tudo que ele faria era, fale, eu te odeio. E todo o comportamento do bonequinho, a IA que iria decidir em cima disso. Então essa que é a ideia do projeto Drama, imitar atores. Então aqui tem uns exemplos de sugestões de TCC que eu passo todo ano, para ver se algum aluno se interessa. Espelho afetivo, é simular situações estressantes. Queira ou não queira, as pessoas tendem a ter reações mais apropriadas se ela já tiver experimentado aquela reação antes. Imagina um motorista de um ônibus tendo que reagir a um acidente que aconteceu naquele instante na frente dele. Um policial, né, numa batida policial, uma atendente de um serviço público, de um banco, de um caixa, alguma coisa, a uma pessoa irritante, um cliente irritante na frente dela. Então a gente pode fazer um espelho afetivo, botar o software agir naquela situação para que a pessoa possa lidar com a situação. Por que não faz isso com atores? Porque primeiro que para o ator é cansativo e segundo que o ator dificilmente vai conseguir fazer a mesma reação over and over again. Então com o software eu posso repetir exatamente os mesmos cenários quantas vezes eu quiser numa simulação. Então você tem um controle maior sobre o processo e pode treinar a pessoa de maneira melhor. Extrapolar emoticons. Quem aqui mandou uma mensagem no WhatsApp ou no qualquer e-mail, o que quer que seja, e você quer que a pessoa entenda aquilo de uma emoção X, porque eu estava sentindo a emoção tal. Aí eu mando a mensagem e a pessoa do outro lado fica só se ofende, mas não entendeu a carga emocional que você tinha pensado. Eu mando a mensagem pensando que é uma ironia, mas a pessoa entende a sério. Né? Então, esse é o grande problema de mandar a mensagem por texto. A informação textual não é uma informação com uma carga emocional facilmente interpretável. Foi por isso que surgiram os emoticons. Então, você bota lá os 2 pontos parênteses, né? Primeiros emoticons, 2 pontos parênteses, depois hoje tem emoticons animados, justamente para mandar um e-mail com uma carga emocional associada. E hoje em dia, então, você está tentando fazer isso, criar mensagens onde você consiga associar algum tipo de carga emocional em cima da mensagem. Facilitar a interpretação da carga emocional no outro lado, pelo receptor daquela mensagem. Text-to-speech, que é o que a gente viu agora, né? Fazer o software falar com uma entonação emocional. Ajudar pessoas com distúrbio psicológico, autismo, por exemplo, paralisia cerebral. Então, a criança, ou adulto que seja, que não consegue lidar muito bem com emoções. Por exemplo, um autista, o terapeuta não consegue lidar com o autista porque o autista não consegue se relacionar com pessoas. Se você botar um terapeuta na mesma sala com o autista se fecha. E você não consegue tratar e lidar com a pessoa. Mas o autista não tem problema, especialmente se for uma criança, não tem problema nenhum de conversar, de se expressar com o teddy bear, né, com o ursinho de pelúcia dela. Então qual que foi a ideia? Botar sensores e atuadores no ursinho e o autista fica fora da sala controlando remotamente, via Wi-Fi. O autista conversa com um robozinho ali, mas na verdade está conversando com o terapeuta fora da sala. E o terapeuta manda sinais, conversa com o autista indiretamente. Então é uma possibilidade de interagir com o robozinho, algo que a gente pode fazer aqui, né? Usando um Arduino, usando um Raspberry, alguma coisa assim, fazer um bonequinho interagir. E eu tenho contatos com o pessoal do Nike, que
é o Núcleo de Apoio a Portadores de Necessidades Especiais, sei lá o que é a sigla, é um povo aqui da prefeitura, eles lidam com crianças com paralisia cerebral. Então a gente pode estar desenvolvendo software para esse tipo de coisa. Enfim, satisfação do cliente, né? Saber se o cliente está gostando de alguma coisa. Eu já vi um exemplo disso para publicidade. Você botar uma publicidade e botar uma câmera escondida e pegar a reação emocional do público assistir a publicidade. Aí tem como saber se a publicidade alcançou o público ou não. Filmes, saber se o público está gostando do filme, qual trecho do filme o público gostou mais, qual trecho do filme foi mais chato. Você poder melhorar, então, o seu projeto desse tipo de produto. Monitor de estresse, que eu falei agora há pouquinho, né, do carro, eu falei que o carro ia sentir que você está com ataque cardíaco, mas a gente pode fazer o carro sentir simplesmente que o motorista está nervoso. O simples fato de você conduzir o carro nervoso é um perigo. Então, o fato do carro poderia ter uma câmera, poderia ter sensores de condutibilidade elétrica no volante, você tocou no volante e está medindo as suas reações do corpo. E aí, o carro tomar contramedidas contra o usuário. Se o usuário fizer alguma coisa que vai pôr ele em risco ou outros, o carro, frear o carro, desligar o carro, não ligar o carro se o motorista estiver sonolento, ou embriagado, ou alguma coisa do gênero. Hoje já tem carros autônomos, né? O carro pode decidir tomar a direção e dirigir em vez do usuário. Sistemas tutores inteligentes, que a gente vai falar em STIs, softwares que auxiliam no ensino de algum conteúdo. Hoje em dia, STI significa fazer perguntas e deixar o usuário responder. Então, a gente poderia, é o famoso memorizador, né? Ele é um adestrador de usuário. A gente poderia então fazer um STI realmente inteligente, né? Um STI que entenda a carga emocional. Se eu ensinar você com um texto, você dá sono. Mas se eu ensinar você com gráficos, você gosta. Então, quando eu for dar aula para a Gabriela, eu vou dar com imagens. Quando eu for dar aula para a Karina, eu vou dar aula com textos. O Rafael gosta de múltipla escolha. O Vitor gosta de questões descritivas. Eu consigo o software se adaptar à reação da pessoa, analisando o comportamento daquela pessoa. E aí criar variações na maneira de ensinar. E mais, né? Medir níveis de grupos, que eu falei no cinema. Sugestões artísticas. Esse aqui é muito legal. Já tem atividade nos Estados Unidos, não sei se alguém já ouviu falar em TiVo. TiVo é um videocassete inteligente. Ele grava programas de acordo com a... sabe o que é videocassete? Pois é uma caixinha mágica que grava programa de televisão. Tem uns gnominhos dentro. Então, o que acontece com o TiVo é que ele é meramente estatístico. Se você assistir um futebol 5 vezes na semana, ele vai entender que você gosta de futebol. E aí ele começa a gravar programa de futebol em outros canais para te sugerir depois. Estados Unidos, lembra, a TV a cabo chega a ter 900 canais. Então não é fácil a pessoa ficar zapeando lá por todos os canais para saber o que vai assistir. Então se o cara sabe que você gosta de alguma coisa, o próprio software vai lá e grava isso para você. O problema é que é estatístico, é pela frequência de uso. Nós poderíamos fazer algo com base no seu perfil mesmo. Eu sei que você gosta de comédias, eu sei que você gosta de se assustar, eu sei que você gosta de whatever. E aí procurar filmes com determinadas cargas emocionais. Não só filme, né? Qualquer sugestão artística. De um modo geral, filme, livro, peça de teatro, o que quer que seja. O software que auxilia. Assistentes pessoais, como aquela que eu acabei de mostrar ali, que auxilia vendas, né, da AT&T. Esse aqui é de novo, esse aqui eu já copiei. Conversa fiada, queira ou não queira, parece bobo, né? Fazer um software para ficar conversando com o software. Mas nós temos hoje cuidadores idosos. Tem gente que paga literalmente para sentar com o idoso e ficar conversando com ele. Eu já vi um software que usa o Skype para você aqui do Brasil conversar com o idoso no asilo dos Estados Unidos. Para o idoso é um passatempo, para o brasileiro é treino de inglês. Então você está aprendendo inglês e está ainda colaborando com o idoso lá do outro lado do mundo. Mas se você não tem essa possibilidade, você poderia ter um software que conversa com você. Então, para pessoas que têm problema de isolamento social, pessoas em risco de depressão, em risco de suicídio,
ter um software para interagir pode ser alguma coisa útil. Então, brinquedos emotivos, né, da mesma ideia, você tem aqueles brinquedinhos que respondem afetivamente a você. Hoje já tem brinquedos que respondem a perguntas. Eu vi um Ben 10 aí que você pode perguntar do Ben 10 e tirar respostas. Já é o primeiro passo, mas ia ser legal ter alguma carga emocional em cima disso. E humanos virtuais, né, que eu vou ter porque é minha área. Eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Tá por fim aqui, quem quiser saber mais do projeto, está aqui o site. Mas a ideia então é aplicar essa ideia de humanos virtuais nas animações de jogos. Quero poder, em vez de eu ter que animar o personagem, eu simplesmente dar comandos, faça coisas. E ele vai entender a carga emocional, vai entender o contexto que ele está e vai propor uma atuação cenográfica para aquela cena. É algo similar ao que um ator e um diretor fazem quando estão gravando uma novela, um filme. Ele tem o roteiro, o diretor só dá linhas gerais, eu quero que você faça isso cômico, ou isso dramático, e o ator vai fazer a atuação do jeito que ele quiser. Então o diretor não manda o ator atuar, ele só diz qual é a resposta que ele quer. A sugestão de atuação vai do próprio agente. Então ele, com base nisso, tem uma camada de roteiros. Então aqui tem um processo de reconhecimento da linguagem natural, tanto textual quanto verbal. A parte de deliberação, que é ele decidir o que fazer. E a autoria, que é realmente produzir, por exemplo, um comando de uma ferramenta de animação. Ou um bonequinho andado no cenário de jogo. Quem aqui já viu esse filme, esse seriado? Esse aqui está para acabar mesmo. Eu escolhi botar esse aqui no final, porque para mim isso aqui eu vou ter meu curso sonhar. É um seriado fictício, mas a ideia é que esse cara, esse John Carter, ele é um policial, uma pessoa normal, que mora nessa cidade fictícia, onde essa cidade só tem super gênios da ciência. E esses super gênios criaram uma casa totalmente inteligente. A casa inteira é um robô gigante. E aí o cara vive nessa casa, e aí ele age em cima dessa casa, até que mostra um vídeo, que é meio longo o vídeo, tem 5 minutos. É bem engraçado. Esse vídeo eu quero pausar. Não, eu quero montar ele em tela cheia. Como é que eu ponho tela cheia? So, Sarah, is it? Monster Punch. Tá difícil. Can you see me? Yes, Chef.
Eu sempre gosto de mostrar esse vídeo porque é mais ou menos esse é o caminho que a gente fala de interfaces amigáveis. Que realmente a ideia é que o computador decida coisas que você não quer ter que expressar para ele fazer. Então, simplesmente a máquina era capaz de inferir o subtexto, né? Inferir a situação e a partir da situação propor uma medida. Quer dizer, qual software que vocês conhecem que você pediu café e dizer não, você não deve tomar café, tem que tomar chá. Então, o software tem esse tipo de autonomia que é a reação humana, né? Uma mãe, por exemplo, faria isso com a filha, né? Então, é mais ou menos isso que a gente fala em proatividade. Eu acho que o próximo slide é só a lista de artigos. A única coisa que eu acho que seria legal o pessoal dar uma olhada é nesse Affective Computing aqui de 90. Tem dois, né? 95, esse aqui é o livro, esse aqui é o artigo. Vocês procuram online por Affective Computing Picard de 95, Technical Report. É um artigo pequeno, acho que 5, 6 páginas, mas é chamado artigo seminal, né, que a gente fala. É o artigo que deu origem à coisa. Né? Foi ali que a professora Picard criou o termo Affective Computing. Ela batizou a área. Então, aí ela explica bem detalhadamente, dando exemplos, o que ela via, o que era Affective Computing. Eu tenho um PDF, se alguém quiser, eu tenho um PDF. Mas o Google não entende. Beleza? O que é isso? Obrigada, gente. Já passamos das 7h30. Aí eu falei que não era o Roberto já disse, olha, vou falar. Tá? Quem quiser, quem não assinou ainda a lista de presença vai ter esquecido. Perguntas, gente? Todo mundo cansado já? Tá. Não, eu durante a apresentação tal, a parte de que falou já do. Esse é o Kismet. Ele parece um gizmo seu. É um gizmo? É um gizmo. Ah. Só que aqui ele está sem capinha. O pessoal nunca viu o Gremlins. Não, eles. Era isso, gente. Até mais. Obrigada. E aqui ele está fazendo a expressão facial e mudando o tom de. Na verdade, ele está falando you really think so? Só que ele fala em 6 emoções diferentes. Né? A mesma frase com várias emoções diferentes. E a gente consegue ter pena com ele. Então, é bem essa ideia mesmo, essa reação empática. Enfim, se deixar, eu fico mostrando 30 mil vídeos. Eu tenho gigabytes de vídeos para mostrar. Gente, obrigada pela presença de vocês. A gente vai continuar os colóquios, voltar para o horário original deles, terças às 6. Daqui 2 semanas, né, sem ser terça-feira que vem, a outra, uma apresentação sobre o Apolo 11. Sobre o projeto Apolo 11 que levou a nossa espécie para a Senhora Lua. Que não é feito de queijo. Vai ser o Renan que vai apresentar. Na verdade, a apresentação não é sobre a viagem em si, é sobre o projeto do software. Do software, que vai falar, o Renan vai falar sobre a programação por trás dessa coisa. Vai falar da Margaret? Sim. Tem que falar, né? O povo nem sabe quem é a Margaret. Eu não sei. A foto da Maria, tem o software dela e tal, assim, tal, é software que levou para... Eu tava conversando com... Acho que Vou parar de filmar. Não, foi com as outras meninas lá do...